Também estive lá. Aleluia, graça e paz, bom dia. Bom dia. Amém. Pode tomar o teu assento, por favor. Para mim é uma grande honra poder estar aqui. Na minha igreja no Brasil é aqui. Se um dia eu me mudasse de volta para o Brasil, depois de 40 anos nos Estados Unidos, eu iria congregar aqui. Bênção de Deus. Quero agradecer ao pastor Rafael e a Paula pelo honroso convite para estar aqui. O Danizinho, que não é Danizinho mais. Meus amados, a amizade que Deus me deu com o pastor Rafael é algo sincero e verdadeiro. Não sei se vocês sabem, em 2016 eu comecei a sentir umas dores no braço e eu resolvi vir aqui, acho que foi no início do ano com o Benny Hinn, né, pastor? Com o Benny Hinn, estive aqui com muitas dores nos braços, ninguém sabia de nada. Vim só para a conferência, acho que eu fiquei 2 dias aqui no Brasil e voltei com muitas dores, e a partir daí começou a desencadear dores pelo corpo inteiro, e eu não sabia o que fazer. Procurei os médicos ali, e os médicos tentando me ajudar, diagnosticar, e as dores foram se intensificando muito rapidamente, nos braços, nas pernas, nos ombros, no pescoço, na cintura, nos joelhos, nos tornozelos, corpo inteiro. E 2017, final do ano, já quase 2 anos depois, o pastor Rafael esteve lá e me viu caminhando, me arrastando, na verdade. E o pastor Rafael chegou e disse: Cleverson, eu não vou esperar mais você se tratar aqui não. Eu vou levar você para o Brasil, você vai se tratar lá. Eu falei: não, pastor, aqui eles vão conseguir, né? É tudo medo de agulha, né? Então eu falei: não, o médico brasileiro é muito mais ousado e tudo, eles vão usar agulha com mais frequência. Eu, com medo da agulha, eu falei: não, pastor, deixa por aqui mesmo. Ele falou: não, você vai para lá. Você vai para lá. E o pastor veio, ligou para os médicos aqui, marcou médicos, consultas, e marcou a minha passagem. Eu vim para cá, e no primeiro médico que eu fui, ele já diagnosticou, já me passou remédio, e a tal da agulha fazia parte do processo. Eu tomei uma injeção, tomei remédios, e na casa do pastor Rafael, depois de 2 anos, eu consegui dormir uma noite inteira. Consegui dormir, e de lá para cá, melhorei, a ponto de, desde 2009, eu não tomo mais remédio nenhum. Então, o pastor Rafael é uma pessoa que me carregou no colo nesses dias tão difíceis. Eu achava que eu iria morrer de tanta dor que eu sentia. E analgésico não era o suficiente. Eu tomava os analgésicos forte lá, eu ficava meio doidão. Comecei a gostar dos analgésicos, eu falei: ixi, estou começando a ficar viciado nisso. Porque para dormir, eu tinha que tomar oxicodon, naprox, remédios fortíssimos. E eu me lembro que o remédio me deixava doidão. E eu sou carioca, né? Aí eu chegava na igreja, para os irmãos: e aí, cabeção, tudo beleza? Como é que está as paradas aí? Como é que está rolando? O que está rolando? E eu percebia que eu estava diferente, dopado. E para pregar eu tinha que tomar um desses, que eu não conseguia ficar mais de 30 minutos em pé. E Deus usou o pastor Rafael de uma forma extraordinária. Como ele é mais novo que eu,
Não parece, mas ele foi para mim um pai, né? Ele foi como um pai para mim, me cuidou igual cuida do Danizinho. E é um presente de Deus para mim. Então, toda vez que eu tenho que vir aqui ao Brasil, eu preciso vir aqui não para pregar, eu vim aqui para estar com ele, andar de carro com ele, ir lá no acampamento. A gente vai no acampamento 2 vezes por dia. É uma boa, é amor. Quando a pessoa está apaixonada, ela fica assim, fica meio descontrolada. E você vê o coração do pastor, a paixão que ele tem. Quando ele vai ali na América, ele já foi na América mais do que eu vim no Brasil. 27 vezes, né, pastor? 26 vezes, então a 27 é o convite já. Está marcado. 26 vezes. Ele chega na alfândega ali, o agente de imigração fala assim: Rafael, welcome back. Passa direto, né? Obrigado, pastor Rafael. Obrigado, Paula. Obrigado, Dani. Vocês são um presente de Deus na minha vida, na vida da minha esposa. Deus abençoe vocês. Hoje, os judeus celebram o dia de Pentecostes. Para os judeus é conhecida como festa das semanas. No hebraico, Shavuot. Olha só que interessante. Deus usa muito na Bíblia a numerologia. Você vê números espalhados por toda a Bíblia. Número 1 na Bíblia é o número da divindade, há um só Deus. Número 2 é o número do testemunho, do companheirismo. Número 3 é o número da trindade. Número 4 é o número da terra. 4 pontos cardeais, 4 estações do ano, 4 evangelhos pregados para toda a terra. Número 5 é o número da graça. Número 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia da criação. Número 7 é o número da plenitude, das coisas plenas e completas, número da perfeição. O número 8 na Bíblia é o número dos novos começos. 8 pessoas foram salvas na arca de Noé, e Deus recomeçou a repovoar a terra a partir de 8 pessoas. Então, 8 na Bíblia é o número dos novos começos. Aí olha só, veja se Deus não tem um propósito nisso. Hoje é o dia de Pentecostes, sim ou não? Qual a data de hoje? Qual a data de hoje? Hoje é dia 8 de junho, dia de Pentecostes em Israel. Você acha que isso aconteceu por acaso? Você acredita que Deus marcou esta data, este dia, para começar algo novo na sua vida? Você acredita ou não? Então nós vamos ver. E nós já temos visto. Quando eu entrei aqui no sábado, ontem, eu falei, pastor Rafael, o céu está aberto sobre este lugar. E eu vou dizer algo aqui, não porque estou aqui, mas vou dizer do coração, verdade. A mesma atmosfera de glória que estava dias atrás, quando eu estive lá no avivamento de Asbury, no estado de Kentucky. A mesma atmosfera de glória que estava lá, está aqui. O problema é que nós sempre pensamos que a grama do outro está mais verde. E que o Deus fez lá é maior. Mas eu acredito que essa mentalidade vai mudar neste final de semana. E você vai entender
que neste lugar tem glória de Deus suficiente para que, se você quisesse, você ficaria aqui adorando igual lá em Osbury, dia e noite, dia e noite. 70 mil pessoas visitaram uma cidade no meio do nada. Eu estive lá, no meio do nada, no meio de fazenda, de roça. Eu estive num restaurante, no intervalo do avivamento lá, a gente tem que sair para comer, né? E eles não serviam nada no local. Eu estive lá no restaurante. Aí a garçonete me falou assim: "What's going on? O que está acontecendo aqui?" Aí eu falei para elas: "It's the revival, é o avivamento." Ela falou assim: "Eu ouvi falar, eu quero ir lá, mas vocês não estão me deixando ir lá. Não estou conseguindo mais tirar dias off." Aqui chama de off, né? Não estou conseguindo mais tirar folga, porque vocês estão enchendo o restaurante e nós não estamos aguentando mais de tanto trabalhar. E eu fui no 6º, no 7º e no 8º dia do avivamento. Durou 16 dias. E era extraordinário. Um frio, 0 graus. Chovendo, às vezes caindo uma nevascazinha. E 2, 3, 4 mil pessoas na fila. No frio. Enquanto pouco mais de 1000 pessoas ficavam lá dentro. E a gente entrava, ficava lá uma meia hora, adorando, sentindo a presença de Deus. Aí saíamos e ia para o final da fila. Aí vinha mais 2 horas, 3 horas na fila, entrava de novo, 30 minutos, 40 minutos, adorando, os americanos adorando. Aleluia, praise God, glory in the highest. Aí o americano sentia a unção de Deus. Uns caíam, outros ficavam de pé. Aí daqui a pouco ele... I gotta go back to the line. Eu tenho que ir de volta para a fila. Por quê? Eles queriam que outras pessoas entrassem e sentissem e participassem daquela atmosfera. Eu me lembro que na fila, enquanto nós estávamos, não sei quantas vezes, mas tinha um rapazinho da roça. Você via pelo estilo dele, aquela botona, aquele cintão, aquela calça jeans, aquela camisa quadriculada. E ele falava inglês. Eu falei assim: esse é da roça mesmo. E ele no telefone, cheio de tatuagem. Você via que ele era um jovem que usava drogas. Pelo estilo dele, a gente conhece, né? Uma pessoa que usa drogas. Aí ele falando com o pai dele assim: pai, ele fazia assim: ó, pai, você tem que vir aqui, pai. Aí o pai dele falava assim: mas eu não acredito em você. Pai, você tem que acreditar em mim. Ele falava no telefone: você tem que vir aqui, pai, porque eu não sou mais a mesma pessoa, pai. Eu não sou mais o mesmo. Alguma coisa aconteceu aqui, pai. Ó, ele batia no peito e coçava a cabeça. Ele ia para lá e voltava. E o testemunho dele começou a incendiar as pessoas que estavam em volta. Aí a gente não estava mais sentindo a glória de Deus lá dentro mais, já estava do lado de fora. Um policial da cidade que veio para cuidar, não precisava cuidar. Precisa. Porque quando o povo está cheio de Deus, meu irmão, não precisa de policial para cuidar. O policial veio, 2 policiais estavam lá. Aí o policial começou a chorar. Eu falei: o que aconteceu? Eles perguntaram, falou assim. O policial falou: eu não sei. São vocês. Aí ele começou a chorar. Ele falou assim: olha, não morreu ninguém na minha família. Eu estou bem de saúde, estou com a barriga cheia. Está tudo bem, mas eu não consigo parar de chorar. Aí, aqueles jovens, que não, na maioria jovem, tudo, como diz o pastor aqui, chapado, né? Eles já vão fazendo assim, ó. Eles foram lá pro policial, abraçaram o policial. Eu falei: meu Deus do céu, nos barra no revólver desse homem. Eles começaram a saculejar o policial e tremer. E eu falei: meu Deus do céu, ainda bem que esse revólver está amarrado. E a glória de Deus
tomou conta daquele lugar. E olha só o que aconteceu. Quando eu cheguei, eu voltei no sábado à noite. Quando eu cheguei no domingo de manhã na minha igreja, eu fui com alguns obreiros, pastor André, pastor Josadac, pastor Eberval, tinha mais alguns irmãos ali. Quando eu contei na minha igreja, o que eu estou fazendo aqui agora, do mesmo jeito. Quando eu contei na minha igreja, sabe o que aconteceu? Bum! A glória de Deus caiu sobre a minha igreja. Meu culto terminava, né? 12:30. Quando deu 12:30, eu falei, irmãos, Deus abençoe. Quem quiser ir embora pode ir. A metade da igreja não foi embora, ficou lá. Quando deu 1:30, eu falei assim, minha barriga estava assim, falando língua estranha. Eu falei assim, como não foi eu que comecei isso, eu vou almoçar, estou com fome agora. Eu fui para casa, depois me avisaram, 5 horas da tarde, pastor, estamos indo embora agora. Falei, por quê? Ué, pastor, a gente estava até aqui, até agora adorando. Ficaram detidos pela glória de Deus dentro do santuário. Renovação, dons espirituais, manifestação da glória de Deus. Quando Deus se manifesta, ninguém precisa dizer, Deus está aqui. Quando Deus se manifesta, até as crianças sentem. Eu me lembro em Boston, quando eu estive em Boston, Deus mandou um avivamento ali tão intenso, que em determinado culto que começou a mover de Deus, a igreja tinha muita criança, porque crente gosta de fazer filhos. Crentes entenderam a missão de multiplicar e encher a terra. Ei, glória! A minha igreja hoje tem 130 crianças, de 0 a 11 anos. Você pensa que vai para os Estados Unidos, muda? Crente não muda. Nós estamos enchendo a América. Vou mandar os americanos sair. Sai daqui, que é nós, sai. Sai que é nós. Eu me lembro, lá em Boston, determinado dia, a unção de Deus caiu sobre a igreja. E estávamos num congresso de jovens. E eu era o coordenador de jovens. Alguém chegou e disse, pastor, tem gente caindo lá no estacionamento. E o estacionamento era pouco iluminado. Eu falei, fecha o estacionamento, fecha. Entra um carro de cada vez e traga as pessoas para cá. Levante as pessoas, traga para cá. Não consegui levantar. De 15 minutos chegava os diáconos com um irmão nas costas, assim, ó. Passando por cima. E o irmão estava lá, blá, blá, blá. Quer nem saber de congresso. Paletó dele com a gravata virada para o lado. A irmã com a cara borrada, parecia a cara de coruja. Queria nem saber, porque quando Deus vem, as pessoas esquecem da etiqueta, do protocolo, as pessoas saem do salto alto, as pessoas se jogam no chão, rola no chão. Aí o crente velho fica assim, mas para que tanto exagero? É porque você não está experimentando. Determinado momento após o culto, veio uma glória de Deus sobre a igreja e mais de 100 crianças vieram para frente, tudo pequenininho, chorando. Mas as crianças choravam, parecia que tinha dado uma injeção neles. Mas choravam. Aí os pais chegavam e falaram, meu filho, o que aconteceu? Alguém te bateu? Meu filho, o que aconteceu? Fala para o papai, fala para a mamãe. Aí as crianças se abraçavam, o fogo pegava. Aí o pai ia lá, separa. Aí tinha umas crianças incendiadas, falou assim, ó, segura esse menino aí, não deixa ele encostar no meu filho. E eles gastaram horas para tirar as crianças dentro da igreja. A mesma atmosfera de glória está aqui.
Eu acho que se você levantar a mão muito assim, ó, se você levantar muito alto, se você levantar a sua mão muito alto, ela vai entrar na nuvem de glória que está nesse lugar. Se você levantar muito alto. É por isso que quando eu entrei aqui hoje e ontem também, eu estava igual o gato cheirado por cachorro. Todo arrepiado. Quem percebe, quem consegue perceber que neste lugar há algo diferente? Você consegue perceber? Então eu não vou pregar hoje como eu de costume, porque no meio de um avivamento, os nossos esboços, a nossa homilética, muitas das vezes atrapalha. A gente tem que seguir o mover de Deus, deixar Deus ser soberano na igreja. Lá em Asbury não tinha pregação, tinha esboço, não tinha. Era o mover de Deus, mover de Deus. E eu entrei ali e parece que eu ouvia, pastor, o barulho como de uma cachoeira do Niagara Falls. Aqui no Brasil como é que chama aquele lugar do Brasil? Foz do Iguaçu. Um barulho como uma cachoeira do Foz do Iguaçu, caindo dentro da igreja assim, ó. Bah! E o povo que estava ali estava nadando contra a correnteza, tentando. Atos 2, versículos 1 ao 4. Você pode ficar em pé para a leitura, só para você dar uma descansada na cadeira. É que na minha igreja aqui no Rio de Janeiro, quando eu era criança, adolescente, na hora da leitura tinha que ficar em pé. Quem não ficasse de pé, o diácono, o irmão Natalino, vinha e dava um tapa na nuca. Pá! Levantava no tapa. Do lado do meu pai e minha mãe não fazia nada. Já pensou se um diácono fazia isso hoje? Os crentinhos brabinhos brigam. Então eu fiquei traumatizado. Toda vez que eu vou ler a Bíblia para pregar, eu tenho que ficar em pé. Desculpa, tá? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, diga de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos, diga todos, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Antes de você assentar-se, você vai dizer para 4 pessoas, lado esquerdo, lado direito, na frente e atrás. Você vai dizer, mas você vai fazer uma cara de profeta. Não é essa cara mole, não. Não, você vai fazer uma cara de profeta. Você vai apontar para a pessoa e vai dizer, a partir de hoje, nunca mais você será a mesma pessoa. Aí dá um terra assim. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Você está igual o fio desencapado, né? Triscar em você, sai faísca. Diga para a pessoa assim: eu vou sentar e vou tentar me controlar. Vou tentar. I'm gonna try my best. Adiantou nada. Aleluia. 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 Deus não tem fórmulas de avivamento. Deus trabalha com processos, com princípios. Se você quer saber como Deus vai fazer algo, ou quando Deus vai fazer, você tem que olhar como Ele fez no passado. Ele não faz a mesma coisa, mas Ele faz com o mesmo princípio, o mesmo processo. Então você tem que olhar para a Bíblia. Avivamento que dispensa a Bíblia não é avivamento, é movimento de homens. Avivamento, quando é genuíno, está fundamentado na palavra. Então você quer saber como Deus vai fazer? Está aqui, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Deus tem uma agenda marcada, um dia marcado, um tempo especial marcado. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Deus não trabalha por acaso. Não existe acaso, existe jesuicidência. Então você acha que o pastor Rafael recebe a inspiração de Deus para marcar um dia como hoje, no dia 8 de junho, dia de Pentecostes, por acaso? Foi por acaso? Não. Hoje é um dia profético. É um dia de novos começos. A sua história será mudada. A página Deus vai virar. E Ele vai começar a escrever uma nova história. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Deus trabalha na unidade. Avivamento não produz unidade. Unidade produz avivamento. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Antes do Espírito descer, estavam todos no mesmo propósito. A Bíblia diz, de repente,
O de repente é para os de fora. O de repente de Deus na sua vida é para os de fora. Porque para você é um processo. As coisas acontecem de repente. Aí alguém diz: de repente a igreja Amoreiras ficou avivada. É que ele não conhece a história. É que ele não sabe as noites, as vigílias, as orações, os jejuns, ele não sabe. Então para quem é de fora, ele vai olhar: ó, eu já fui naquela igreja lá e não vi isso. De repente aconteceu. De repente é para os de fora. Vocês que estão aqui sendo mergulhados ou mergulhando nesta dimensão de glória, sabem disto. Veio do céu, todo mover genuíno vem de cima. Deus não aviva instituições, Deus aviva pessoas. O avivamento não é denominacional. O avivamento é para pessoas, para a igreja. As denominações muitas das vezes querem colocar o avivamento dentro de sua instituição. A minha instituição batista foi avivada. A minha instituição assembleiana foi avivada. A minha Deus é amor foi avivada. Deus não aviva instituições, Deus aviva pessoas. Um som. O avivamento começa pela audição. Um som como de um vento veemente e impetuoso. Quando nós falamos de vento, nós lembramos lá no Gênesis, no 6º dia da criação, quando Deus criou o homem, era apenas um boneco feito de barro, mas não havia vida. A vida começou com o quê? Com o sopro de Deus, com o vento que saiu da boca de Deus, nas narinas do homem. E a Bíblia diz que ele tornou-se alma vivente. A vida começou pelo sopro de Deus. A Bíblia diz: encheu toda a casa. O avivamento, ele satura o ambiente onde a presença de Deus se manifesta. O que é avivamento? Avivamento é a concentração da presença de Deus em um lugar. Alguém diz: mas Deus não está do lado de fora. Aqui está. Deus não está ali na mecânica, está. Ele está através da sua onipresença. Mas avivamento não é manifestação da onipresença. Avivamento é a manifestação da presença de Deus num lugar mais do que em outro. Quando Deus concentra a presença dele num lugar mais do que em outro, aquele lugar que a presença de Deus está concentrada, ali está acontecendo um avivamento. A Bíblia diz: e foram vistas línguas de fogo repartidas sobre cada um. Num avivamento, a visão espiritual é aberta. Eles viram. O avivamento começa com o som de um vento, na audição. Depois o avivamento afeta a visão. E começaram a falar em outras línguas. Língua. Audição, visão e língua. Dá para fazer essa coreografia? Audição, visão. O poder da igreja não está na conta bancária que ela tem. O poder da igreja não está na sua capacidade de influenciar politicamente a sua região. O poder da igreja não está nas contas bancárias de ricos. O poder da igreja não está nos anéis,
nem nos diplomas do pastor. O poder da igreja não está na sua equipe técnica, na sua banda de música. O poder da igreja está quando ela fala. Quando ela abre a boca. E começaram a falar. Quando eles prenderam os apóstolos, a Bíblia diz que eles prenderam os apóstolos, açoitaram eles. Sabe qual foi a recomendação que as autoridades deram para os apóstolos? É o seguinte, olha, vocês podem cantar à vontade, vocês podem ter as reuniões de vocês, celebração. Uma coisa vocês não podem, o quê? Falar nesse nome. Não falem no nome de Jesus. Porque quando vocês falam esse nome, quando vocês levantam a voz e dizem, em nome de Jesus, as coisas acontecem. Então, não fale nesse nome. Porque o poder da igreja está na boca. O poder do crente está na boca. É por isso que o diabo, quando ele quer te amaldiçoar, ele usa a boca de alguém ou até mesmo a sua boca. Mas se você quer ver a glória de Deus, abra sua boca e comece a falar das grandezas de Deus. Aí você diz, pastor, mas as coisas estão dando errado. Não, mas não estou mandando você falar dos problemas. Não, deixa de lado. A Bíblia diz que eles começaram a falar das grandezas de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do favor de Deus, da graça de Deus, da salvação de Deus. Eu começo a encerrar dizendo o seguinte: se você ler a história dos avivamentos, nos últimos 200, 300 anos, você verá que todos esses avivamentos começaram no meio dos jovens. Por quê? Porque o jovem, ele está mais puro, ele não está tão engessado da religião, escravizado por sistemas. Deus, nunca vi Deus fazer isso, porque Deus não faz assim. Eu já vi que Deus fazia assim no passado. Nós cantávamos esse hino aqui. O jovem não tem isso. Ele está livre. Ele está solto. Ele está mais aberto. É só você ler a história dos últimos grandes avivamentos, você vai ver tudo jovens, pastores jovens, você vai ver um após o outro. Por quê? Toda vez que Deus na Bíblia quis trazer grandes transformações na cultura, em um reino, Ele usou jovens. No Egito, Deus usou José. Na Babilônia, Deus usou Daniel e os 3 jovens. E você vai encontrar ao longo da Bíblia, toda vez que Deus queria mudar a cultura de um país, Deus levantava jovens. E este último avivamento da igreja, Deus está revolucionando os jovens. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. O país estava indo de mal a pior. Sabe quem que elegeu o presidente alaranjado? O meu presidente alaranjado? Sabe qual foi o grupo que definiu a eleição para o presidente? Os jovens. Os jovens. Foram eles que disseram, estão cansados nesse negócio. Não queremos mais isso não. Não queremos mais essa ideologia. Não, chega. Estou cansado.
E Deus é tão extraordinário que Ele usa um cara como o Trump, que esse cara é doido. Esse cara é doido, mas doido e muito doido. Mas o outro é tão terrível, tão diabólico, que você fala, não, vamos ficar com esse doido mesmo. Aí o jovem olhou e falou assim, um capeta puro e um doido. Vamos ficar com um doido, gente? Jesus, Ele disse algo extraordinário. Eu vou fechar com essa revelação da palavra. Jesus disse para os discípulos, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Vocês não têm luz. Vocês não têm sal. Vocês são luz. E vocês são sal. Aí olha para cá. Olha aqui para a bolota do meu olho. Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, preste atenção no que a Bíblia diz. Quando você experimenta o avivamento, a palavra de Deus, mesmo você conhecendo, ter lido, ouvido, repetidas vezes, a palavra de Deus, ela salta em você. Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, você prestou atenção que Ele não disse, vós sois o sal da comida? Porque a ideia que nos foi ensinada sobre o sal, é de que nós somos o sal, então nós temperamos. E nós somos o sal, nós preservamos, porque não tinha sistema de refrigeração antigamente. Geladeira não havia. Então eles usavam sal para preservar a carne. Lembra? Que vocês já ouviram isso também? Já preguei repetidas vezes? Sim, mas isso não é a primeira propriedade do sal aqui. Jesus não disse, vós sois o sal da carne. Vós sois o sal da comida. Não. Jesus está dizendo, vós sois o sal da... Sal da... Ali na Palestina, quem já visitou ali sabe que a região desértica da Judéia, descendo para o Mar Morto, a área do Negev, o chão, a terra é misturada com sal. Não é, pastor? Você pode pegar ali, você que comia terra no Rio de Janeiro, igual eu. Você pega um pouquinho da terra assim, põe na língua, você vai ver que tem sal. Em qualquer lugar que você mexer ali. E aí o que eles fizeram? Uma plantação no deserto. E ali dá as frutas e legumes mais saborosas que existem. É o único lugar na terra que eu como salada em Israel. Que lá é gostoso. Não vem me dizer que alface é gostoso, irmão. Vou orar por você. Tomate, pepino, até os nomes são feios. Eca. Mas quando eu vou em Israel, eu como salada. Eu como legumes. Uma delícia. Daqui, nos Estados Unidos, é pior ainda. Tem gosto de isopor. Você literalmente, quando eu como salada, eu tô comendo, eu estou ouvindo o barulho do isopor no meu ouvido. Mas por que a fruta ali é diferenciada? Por causa do sal. Os judeus, o que eles fazem quando vão plantar? Eles pegam um pouco de sal e jogam sobre a terra. Para quê? Porque o sal, ele previne a manifestação de insetos. O sal, ele mata os germes. E o sal torna a plantação frutífera. Jesus, quando disse, vós sois o sal da terra, era isso que ele tinha em mente.
o lugar que você entra em contato com é afetado. O ambiente que você chega é mudado. Quando você se encosta perto de uma pessoa que é sal, você é abençoado. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, ó, vizinho, ou vizinha, né? Só o fato de você sentar aqui do meu lado, você já está sendo abençoado. Agora diga para a pessoa do outro lado. Diga assim, vizinho, se só sentar do meu lado já é abençoado, imagine se eu tocar em você. Vê se essa pessoa é sal. Sentiu alguma coisa? É sal, é sal. Você sentiu um arrepio aí? É sal. Vós sois o sal da terra. Onde você chegar, o ambiente que você chegar, você carrega a atmosfera do lugar que você chega. As pessoas que entrarem em contato com você serão afetadas. Espere para você ver. Segunda-feira, quando você voltar para o trabalho, para a escola, hoje, quando você voltar para casa depois do período de oração, as pessoas vão dizer assim, tem alguma coisa diferente em você. Rapaz, você entrou aqui hoje, olha aí, ó. Que é isso? Que é isso, rapaz? Rapaz, parece que veio um vento em mim. Que é isso? Fecha a janela aí, tá frio. Tá soprando aqui dentro, que vento é esse? É que você não tem sal, você é o sal. As pessoas com as quais você entrar em contato, elas serão influenciadas. Holy, holy, are you Lord God Almighty. Vamos estar de pé. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, só um minutinho. Hallelujah. For the Lord